Estrutura legal dos órgãos públicos. De acordo com o Copilot. Ainda nesse escopo, qual é a estrutura legal dos órgãos públicos? A estrutura legal dos órgãos públicos no Brasil é delineada pelos princípios constitucionais, leis e regulamentos que estabelecem a organização e o funcionamento da administração pública. Aqui estão os principais aspectos dessa estrutura. 1. Princípios constitucionais. Os princípios que regem a administração pública estão listados no artigo 37 da Constituição Federal do Brasil e incluem: legalidade. Os agentes públicos só podem fazer o que está autorizado por lei. Impessoalidade. O foco deve ser sempre o interesse público e não interesses particulares. Moralidade. A atuação deve ser ética, justa e honesta. Publicidade. Os atos administrativos devem ser transparentes e de conhecimento público. Eficiência. A administração deve buscar sempre a melhor utilização dos recursos públicos. 2. Administração direta e indireta. A administração pública divide-se em direta e indireta. Administração direta inclui os órgãos que fazem parte da estrutura organizacional dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Exemplos: ministérios, secretarias e departamentos. Administração indireta são entidades com personalidade jurídica própria, criadas para desempenhar atividades específicas. Dividem-se em autarquias, entidades autônomas como o INSS e a ANTT. Fundações públicas, entidades sem fins lucrativos que realizam atividades de interesse público, como a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Empresas públicas, estritamente de capital público, como a Caixa Econômica Federal. Sociedades de economia mista, capitais públicos e privados como a Petrobras. 3. Estrutura hierárquica. Os órgãos públicos apresentam uma estrutura hierárquica para garantir a organização e a definição clara de competências, responsabilidades e poderes de decisão. Órgãos superiores, exemplo: ministérios e secretarias estaduais. Órgãos subordinados, direções, gerências e setores administrativos. 4. Quadros de pessoal. A gestão dos recursos humanos é estruturada em cargos, carreiras e remunerações, seguindo os seguintes parâmetros: cargos efetivos, de preenchimento por concurso público. Cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. De acordo com o ChatGPT, a estrutura legal dos órgãos públicos no direito administrativo brasileiro define como eles são organizados, classificados e regidos, de acordo com normas jurídicas e princípios administrativos. Essa estrutura é essencial para que os órgãos desempenhem suas funções com eficiência, respeitando a legalidade e a divisão de competências. Veja os principais aspectos. 1. Conceito de órgão público. Os órgãos públicos são unidades administrativas criadas por lei, sem personalidade jurídica própria, que desempenham funções específicas dentro da estrutura do Estado. Eles integram a pessoa jurídica a que pertencem União, Estados, municípios ou Distrito Federal, e atuam em nome dessa pessoa jurídica. 2. Classificação dos órgãos públicos. Os órgãos públicos podem ser classificados sob diferentes critérios, quanto à posição na estrutura estatal. 1. Independentes. São os órgãos originários da organização do Estado, previstos diretamente na Constituição. Exemplos: Presidência da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. 2. Autônomos. Possuem autonomia administrativa, financeira e técnica, mas subordinam-se aos órgãos independentes. Exemplos: ministérios, secretarias estaduais e municipais. 3. Superiores. Não possuem autonomia administrativa, mas dirigem e coordenam atividades de outros órgãos. Exemplos: departamentos, gabinetes. 4. Subalternos. Executam tarefas operacionais sem poder de decisão. Exemplos: seções e setores administrativos. B. Quanto à função que exercem. 1. Órgãos legislativos, exercem funções normativas e fiscalizadoras. Exemplo: Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas. 2. Órgãos executivos, atuam na execução de políticas públicas e administração do Estado. Exemplo: ministérios, secretarias. 3. Órgãos judiciários, julgam conflitos e garantem o cumprimento das leis. Exemplo: Tribunais de Justiça, STF. C. Quanto à composição. 1. Simples ou unitários ou formados por apenas um agente público ou titular. Exemplo: gabinete de um prefeito. 2. Colegiados, compostos por um grupo de pessoas que tomam decisões em conjunto. Exemplo: conselhos de fiscalização. 3.
Criação, modificação e extinção de órgãos públicos. Criação. Depende de lei específica conforme determina o artigo 48, inciso X, da Constituição Federal. Modificação. Mudanças nas competências ou estrutura exigem também aprovação legislativa. Extinção. Apenas pode ocorrer por lei, sendo vedada a eliminação de órgãos essenciais ao funcionamento do Estado. 4. Regulação jurídica. Os órgãos públicos são regidos pelos seguintes elementos legais e princípios. 1. Constituição Federal. Define os principais órgãos e suas competências. 2. Leis orgânicas. Normas específicas que estruturam os órgãos. 3. Princípios da administração pública, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 4. Regulamentos e decretos, detalham a organização e funcionamento interno dos órgãos. 5. Responsabilidade. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria, mas suas ações vinculam a pessoa jurídica a que pertencem. Assim, os atos dos agentes públicos são imputados ao ente federativo correspondente, União, Estado, Município ou Distrito Federal.